Ainda que um pouco acalmado, ainda continuam as manifestações sobre uma intervenção militar. Trazem à tona de um exército extremamente libado, de presidentes que morreram pobres. Haveremos de fazer, quem sabe, uma retificação na história. Não foi um golpe militar, foi um golpe da elite brasileira, em conluio com os Estados Unidos, que usou o regime militar para sustentar o seu intento. A grande verdade deste fato, porque este evento aconteceu praticamente simultaneamente na América Latina, e o filme A Casa dos Espíritos, estrelado por Meryl Streep, dá a tônica de toda a realidade do regime. Um regime que foi sustentado pela Globo, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo e outros. Aliás, o próprio Jornal do Brasil, quando começaram a vir os escândalos à tona, já recentemente, literalmente o jornal quebrou. Seus assinantes não aceitaram o fato de que o próprio jornal emprestava seus veículos para o doicode, palco da tortura e das mortes que o regime quer negar. O outro aspecto que deve ser considerado é qual o exército os brasileiros querem, ou que defende esta insanidade. É o americano ou o brasileiro? Porque o brasileiro foi pau-mandado do exército americano. Afinal de contas, todos os generais foram chamados nos Estados Unidos, na América Latina, e condecorados para fazer uma força-tarefa contra a expansão do então regime comunista da União Soviética. E a elite foi quem orquestrou tudo isso anos antes, quando estourou, obviamente, em 1964. Este mesmo exército que alguns estão defendendo é um exército que não quer mais esta situação, ainda que alguns na reserva ou alguns insanos se insurjam aproveitando um momento caótico do Brasil, onde a população não sabe mais em quem confia ou para onde ir, e anunciam que vão tomar o poder. São áudios estapafúrdios, imagens loucas, e nada aconteceu. A grande verdade é que o exército não vai assumir o Brasil nunca mais. Por esta razão, temos que dizer que este mesmo exército é quem se beneficiou e se beneficia. Seus soldos continuam, suas vantagens continuam, seus hospitais continuam, seus restaurantes continuam, seus carros para serem transportados continuam, dentre outras tantas mordomias a um exército dito tão ilibado. Ademais, as pensões, ainda que tenham terminado no ano 2000, irão até o ano de 2040 ou 2060 para as filhinhas dos generais. Meninas hoje até, conforme a própria aeronáutica já anunciou, com 70 aninhos de idade, que descerão à sepultura solteiras, apesar de terem feito todas as suas peripécias na vida, brincado de fazer sexo ou ter as suas relações em união estável, mas nunca ter contraído um casamento para não perder a teta gorda do papai falecido. Neste viés, a extensão dos beneficiários, a filha do general, o netinho, o bisnetinho, todos ganhando e se locupletando com o dinheiro daqueles que também querem a tal intervenção militar. As imagens comprovam que o regime foi torturador, e quem defende isso, apesar da nossa democracia estar bastante fragilizada ou tumultuada, se alguém pode se insurgir hoje no Facebook, que é o canal de notícias da população brasileira desinformada, e o WhatsApp, é porque, mesmo mal das pernas, há uma liberdade de expressão e há um processo democrático. Falam que as coisas não aconteciam no regime militar, que não era assim, que não era assado. É óbvio que não era assim, que não era assado, não se podia dizer nada. Afinal, quem se insurgisse contra o regime ou contra a elite brasileira desaparecia e morria. Mas antes era torturado, com choques elétricos, cigarros, pau de arara, inclusive lobotomia. Aconteceram alguns casos. Então, esta falácia, ela é extremamente insana e de alguém que desconhece a história. E, obviamente, que se aproveita de uma outra fatia da população que também ou não sabe nada ou se esqueceu de tudo. A grande verdade é que nós estamos num momento de cataclisma e ninguém mais sabe para onde ir.
A vertente do militar é uma tônica em face de que é uma organização. Mas a chamada do meu vídeo foi intervenção militar, intervenção gay sim. Obviamente que os movimentos estão todos eles desqualificados. Os evangélicos elegeram deputados, ao qual muitos deles devem estar envergonhados. Esses mesmos deputados formaram o chamado Centrão, cerca de 220 deputados que se tornaram corruptos e que se afinam e se perfilam com a corrupção. Não importa o governo que vai estar, eles querem a sua fatia, o seu quinhão dos atos corruptivos e corruptores. Os movimentos sociais, MST e outros, também não têm cabedal para tanto. A prova já está aí. Os movimentos sindicais também já está provado. Outras vertentes de movimentos também perderam a sua autoridade. E a população, por sua vez, está anestesiada, apenas teclando no Facebook, manifestando suas indignações, mas dentro de casa, assistindo os folhetins da Globo e o jornal mais popular do Brasil. Desta forma, a minha incitação ao movimento gay trata de uma verdadeira organização. Os gays, obviamente, eles são aquelas pessoas que têm que levantar todos os dias e enfrentar uma sociedade hipócrita, homofóbica, preconceituosa e que os trata com desdém, que diz que os aceita, mas não é verdade. São pessoas que lutam para ter os seus direitos civis, muitos deles já conquistados. São pessoas que, na sua maioria, trabalham muito, estudam muito para garantir o seu espaço no seio da sociedade. São pessoas que consomem, são pessoas que têm uma expansão de conhecimento e são unidos no mundo inteiro. E são, obviamente, os únicos que conseguem reunir de 2 a 5 milhões de pessoas só na Avenida Paulista. Portanto, o movimento mais legítimo para fazer uma intervenção, para derrubar um governo, derrubar um congresso e levar uma nova proposta para que seja implantada neste país varonil, são os gays. Ainda que quem me conhece sabe das minhas posições e opiniões, e eu não vou ser hipócrita com esta comunidade de pessoas brilhantes, de pessoas que têm muita capacidade, que assumem cargos estratégicos em empresas e tocam isto com muita galhardia. A minha posição continua a mesma. Eu sou contra eu sou contra a opção deles. Mas, na verdade, eu tenho um sobrinho e uma sobrinha que são gays. E eu os amo, assim como meus amigos gays, que tenho espalhados pelo país, aos quais eu não os troco por ninguém. É uma questão de se pensar. Se é para fazer uma aberração com os militares, então que façamos uma arrumação com a comunidade gay, que é extremamente organizada e por isso é que tem maior condição de levantar não apenas a bandeira gay, mas a bandeira do país e a bandeira dos interesses da nação. Afinal de contas, eles são cidadãs e cidadãs e que também estão inseridos no mesmo processo ao qual todos estão sendo dizimados. Por isso, a minha leitura neste aspecto. Nenhum movimento está conseguindo fazer nada. Os partidos, por sua vez, todos eles de alguma forma estão corrompidos. Todos eles de alguma forma estão comprometidos. A grande verdade está na distribuição dos dinheiros para as campanhas. Os 35 partidos pegaram a sua parte. Fosse um deles realmente interessado em rever essa situação, não teria pego. E sendo assim, fica a dica. Por que não dar uma pauta para a comunidade gay? E quem sabe, com 5 milhões de pessoas só na Avenida Paulista, sem contar se eles se reunirem em todas as capitais do país, as coisas não venham a mudar antes do colapso total, do apagar da luz da bandeira brasileira. Fica com Deus, pensa sobre isso. Se inscreve no meu canal no YouTube, dá o seu certinho e ative as notificações. Reflita sobre isso. Forte abraço.